Dani, querido, que puta, que honra, que estou super feliz de a gente estar conseguindo fazer esse papo raríssimo. Fazia tempo que eu não fazia um papo raríssimo, porque a minha vida estava um pouco mais tumultuada e também, sei lá, eu acabei, né, bom, em suma, eu estou voltando a fazer o papo raríssimo com você, o que para mim é um super privilégio. Muito legal, Dani. Para mim também. Obrigado aí pela oportunidade, Remy. A gente se conhece há Imagina um que tempão já. Porra, cara, aliás, eu E estava aí pensando vamos. agora com os meus, né, com a minha memória aqui, cara, a gente se conhece há 14 anos. Você tinha ideia disso? É 14 anos, é isso? Pô, a gente Isso, trabalhou junto em 2007. 14 exatamente. anos, cara, é muito tempo, é absurdo isso. Mas, gente, só para dar um contexto, eu conheço o Daniel Ferreira é um velho amigo, a gente se conheceu quando eu trabalhei na Microsoft, ele já estava lá. Eu trabalhei na Microsoft de 2007 a 2010. E curiosamente, Dani, isso é interessante. A gente trabalhava com uma turma muito legal, né? Gente muito boa. Teve gente que foi para a Microsoft em Seattle, teve gente que foi, a Paula Belisa foi para o Google, teve gente que foi para o Facebook, né? Era uma turma muito boa. Mas você é com quem eu tenho mais contato de toda aquela turma boa, é com você que eu continuo conversando até hoje. Muito Legal. Não interessante. sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas estamos por aqui. É ótimo, cara, pelo amor de Deus, a gente manteve contato. Né, e aí o que é legal também, porque eu acabei acompanhando meio de longe algumas das coisas que, de repente, a gente pode conversar hoje. Né? Agora, só para contextualizar, você está de volta à Microsoft, certo? Isso, eu estou de volta à Microsoft desde 2007, abril de 2007. É, tive a oportunidade também de trabalhar em outras multinacionais. Foram experiências legais e aí a gente acumula aí uma bagagem da área de tecnologia de alguns anos, né? Não vamos aqui denunciar a nossa idade, mas Eu estou com 56, eu estamos falo. aí. Dani, qual a tua formação? O que você estudou? Eu sou de exatas, por incrível que pareça. Não, foi como É, incrível que pareça. eu fiz engenharia elétrica, né? Ah, você fez engenharia Com elétrica, eu não ênfase, sabia. isso, com ênfase em eletrônica. Então, por isso que você me vê falando desses cálculos, dessas acompanho também o radinho, principalmente a parte de que você fala muito da questão de exatas, ciências, né? Todas aquelas partes lá, acompanho. E eu sou um cara de exatas que acabou aterrissando aí em algumas funções um pouco meio que descoladas da área de exatas. Mas eu acredito que foi uma experiência legal, né? Acabei falando um pouco de evangelismo, né? O que é a área que a gente trabalhava, que era Isso, basicamente falar. eu acho que é até legal, Dani, se você me permite, eu vou tentar. Porque o que acontece é o seguinte: nem todo mundo tem a chance de trabalhar numa empresa do porte da Microsoft, né? Uhum, Então, algumas atividades por exemplo, evangelismo é uma coisa que pouquíssimas empresas investem. Evangelismo é o seguinte, gente, não tem a ver com religião, não, nada disso. A questão é a seguinte: aliás, foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei lá. Falei que uma empresa desse porte, ela, na verdade, ela faz parte de um ecossistema, ela não trabalha sozinha. Então, ninguém compra o Windows e põe na gaveta. Você compra o Windows para rodar num PC. Quem faz o PC é a Dell, é a Acer, né? Aí você tem um ecossistema de fabricantes, você tem um ecossistema de acessórios, você tem um ecossistema da academia, você tem vários ecossistemas em volta. Né? E aí o uhum. que acontece é que a gente trabalhava num núcleo ali que era justamente de relacionamento com esses ecossistemas, sobretudo no sentido do que de promover a adoção, né, daquelas tecnologias. Então eu fui contratado, por exemplo, para trazer para dentro do ecossistema, o que não funcionou muito, já vou adiantar, trazer as agências de publicidade, as agências digitais, que elas não tinham nenhuma relação com a Microsoft, a gente queria aproximar. Então, parte do nosso papel era ir a campo, né, Dani, fazer palestras, tal, para você evangelizar, para você mostrar as maravilhas, né, para você. Não era um papel comercial, era um papel basicamente aí meio de comunicação, né, Dani? Era mais comunicação e relacionamento do que papel comercial. Exatamente. E por incrível que pareça, a gente tinha uma série de influenciadores, né? Que são pessoas que, por vontade própria, que pelo próprio gosto, né? Pela Sim. tecnologia, eles orbitam em torno daquelas tecnologias, acabam falando de melhores práticas, utilizam no seu dia a dia e sentem uma necessidade muito
grande de compartilhar melhores práticas, compartilhar experiências, né? E É aí a isso aí. gente tinha aí a oportunidade deles falarem através de eventos técnicos, atividades, né? Sempre voltado, na adoção dessas Isso. tecnologias, melhores práticas, e a gente acaba criando um círculo muito interessante, né? Muitos deles, por exemplo, se conheceram nessas atividades, escreveram livros juntos, né? Então É tem verdade, uma cara. Eu história bem lembro que até interessante. hoje acontece isso. Até hoje tem gente que fala: não, eu lembro de você das palestras, eu lembro de você dos eventos, eu conheci você em Salvador, Porto Alegre, seja lá onde for. Uhum, Né? A gente circulava bastante. exatamente. E tem uma coisa que acho que era admirável, porque para mim tudo isso era muito novo. Quando eu cheguei lá, você já estava nadando de braçada, porque você estava justamente enfronhado com aqueles eventos gigantescos que tinham milhares de desenvolvedores, né? TechEd, eu não lembro os nomes Uhum, direito, que era um planeta muito diferente para mim. E eu lembro, Dani, sim. que essa é uma coisa que eu tenho que é legal compartilhar, que você, se eu não me engano, você que teve a ideia de fazer aquele evento de sábado à noite, não tinha? De fazer uma coisa online sábado à noite? Como é que era isso? Isso, a gente estava durante esses eventos que a gente faz, a gente tinha sessões também internas para a comunidade dar feedback, né? Então a gente Tinha uma ouvia muito comunidade da muito ativa. comunidade técnica, né? E aí a gente sempre discutia qual que é o melhor horário de fazer atividade. A gente sabe que os profissionais trabalham o dia todo, né? Sim. No dia da semana, e muitas vezes a gente fazia à noite, e às vezes a pessoa estava cansada, tinha já um compromisso, etc. A gente sempre buscou dinamizar esses horários. E aí, durante essas discussões, surgiu a ideia da gente tentar um horário mais alternativo, vamos dizer assim, né? E aí a gente criou um teste chamado de Saturday Night Code, né? Saturday Night Coding, é isso aí. Sem o Que John era um Travolta. evento de sábado à noite, que começava às 8, mais ou menos, 8, 9 horas, e terminava 11 até meia-noite, no máximo, né? Pelo que incrível que pareça, a gente recebeu um monte de feedback de agora vocês acertaram no horário, é um horário que eu tenho mais tempo de estar sozinho e focar, né? Sem interrupções, Não, etc cara, e sabe que tal. eu nunca ia pensar nisso, nada como um bom geek para entender os outros geeks, né? Exatamente. Não, essa coisa de comunidade, você tinha um papel bastante forte na comunidade, você se relacionava com um monte de gente, todo mundo gostava de você sempre fez muito sucesso e tal. Eu confesso que eu tenho saudade desse tipo de atmosfera que a gente respirava. Agora você está num outro papel, né? Você está num papel mais comercial. Mas eu tenho saudade de você sentir que você está fazendo parte de uma coisa coletiva, que a gente está compartilhando. Isso era bem legal. E o conceito de comunidade está cada vez mais forte, principalmente quando a gente fala de transformação digital, né? Um dos Sim. pilares é você ter essa questão de ouvir a comunidade, tanto que as empresas de tecnologia continuam com os fóruns, continuam com as atividades. É importante que eles ouçam o cliente final deles, para que eles realmente tragam produtos relevantes para o ecossistema inteiro, né? Mas sabe que é uma coisa interessante? Acho que dá até para fazer um gancho curioso aqui. Porque acho que uma das coisas legais dessa experiência da gente na Microsoft foi que é uma empresa de grande porte, que ela sabe que se ela não investir no relacionamento, na comunidade, ela não vai prosperar. Né? Tem até aquela frase do Satya Nadella que você comentou comigo outro dia, né? Não adianta, não faz sentido você pensar em prosperar num planeta Uhum. doente, né? Você tem que prosperar quando todo mundo prospera. Mas é pena que essa mentalidade, um pouco mais de comunidade, de ecossistema, a gente só observe isso em algumas poucas empresas grandes, né? Tem muita empresa que é muito fechada, ou que não dá espaço para isso. Eu percebo o Google tem um investimento forte na comunidade também, eu tenho bons amigos lá, a Microsoft, mas outras nem tanto, né? É pena isso, é pena. Sim, sim. Eu E vejo aí, também diga. alguns movimentos, principalmente com a ascensão do Clubhouse, algumas discussões mais de tomar riscos, né? Porque é um risco, né? Às vezes você está numa atividade online e um posicionamento que não pode cair bem, né? Sempre tem aquela questão do risco, mas eu vejo que eles também estão levando em conta essa questão de cada vez mais trabalhar a comunidade, mesmo naqueles que não trabalham,
talvez seja aí uma porta de entrada, um gancho aí para eles verem o valor Eu nesse acho que pilar importante. um bom exemplo nacional, que não é uma multinacional ainda, é a Localweb. Assim que eu saí da Microsoft, eu fui trabalhar na Localweb justamente porque a Localweb tinha um investimento muito forte na comunidade de desenvolvedores, né? Eles tinham lá dezenas de milhares de desenvolvedores, né, como clientes, Uhum. não só pessoa física, né, desenvolvedores também, e eles sempre fizeram desde o começo aqueles encontros da Local Web, né, que chegam a juntar, sei lá, eu já participei de evento com 1.000 pessoas aqui em São Paulo, centenas de pessoas no Rio, em Salvador, e tal. Então isso sempre foi uma coisa legal, porque está todo mundo aprendendo junto, né? Está todo mundo compartilhando experiência. Então esse também foi um outro momento na minha carreira meio tumultuada, que também foi bem bacana, né? De você circular pelo Brasil e ver que o Brasil é grande, né? Não é só Faria Lima nesse mundo, né? O mundo não é só Faria Lima. E principalmente ver o quão diverso o Brasil, né? Às vezes a gente está pensando só na nossa Exatamente. bolha e Isso, aquela cara. nossa necessidade de cidade grande, de problemas de cidade grande, com necessidades específicas e até desafios específicos, muitas vezes não se refletem nas outras áreas, né? Nas outras regiões do Brasil. Né? O Brasil é bastante diverso. Sabe que uma vez um dos papos raríssimos mais memoráveis que a gente fez aqui foi com o Edu Mancebo, e ele tem um trabalho muito legal com autistas. E ele Uhum. estava contando que, puxa vida, a gente está tão mimado, porque a gente vive numa cidade grande, em que, de repente, tem tudo, tem especialistas de todo tipo, tem médicos de todo tipo, etc. e tal. Mas, de repente, se você está no espectro do autismo e você mora numa região que é mais desprovida, isso é muito complicado, a gente esquece, né? Por isso que acho que é super importante a gente tentar compartilhar e sair um pouco além da nossa bolha, né? Porque aqui eu sei que é uma cidade que oferece muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando como é que é fora daqui, né? Pois é, a gente teve a oportunidade de viajar para alguns lugares e a gente vê principalmente o entusiasmo, né, das comunidades locais em receber a gente, em compartilhar seus desafios, né, ouvir, dar feedback. Né? A gente sempre focava em ouvir os feedbacks da comunidade local e sempre tentar endereçar da melhor forma. E é incrível o quanto o teor, o assunto, o detalhamento de coisas que a gente realmente não tinha visibilidade por a gente não viver aquela experiência, né? Você tem toda a razão, cara. Qualquer passo que a gente dê além da zona de conforto, né, o universo expande para caramba. Eu acho que também tem essa questão de que muitas vezes a gente fica um pouco mimado, muito mal acostumado, né, com tudo por perto da gente, mas, Uhum. puxa, tem grandes centros de inovação fora daqui, às vezes estão ligados ao agronegócio, pode ser no interior de São Paulo, pode ser no interior do Paraná, de Santa Catarina. Eu já conheci, puta, iniciativas maravilhosas em Porto Alegre, né? Então, assim, o Brasil é tão maior do que a Faria Lima, não é? Então, toda vez que a gente, mesmo aqui quando no Radinho, muitos dos feedbacks, das participações que eu tenho, que são mais queridas, são justamente de quem está fora do circuito Rio-São Paulo, né? Porque você Uhum. percebe que as pessoas estão batalhando mais, estão correndo atrás, porque simplesmente não tem tanta oportunidade assim, o cara tem que remar um pouco mais. Exatamente. E é incrível a gente poder conhecer essas especificidades de cada local, né, cada desafio, e como que a gente tem, às vezes, uma visão muito focada somente no que a gente vive da realidade, né, o nosso bias. É isso aí, cara. Mas sabe que você está falando de obstáculos? Eu lembro de um trabalho que eu acompanhei muito por cima, eu acabei pegando meio de orelhada, que foi você participou de uma iniciativa que, se eu não me engano, era do Google, né, de mostrar como é que a cidade de São Paulo ela é difícil para um cadeirante. Puta, foi um trabalho, eu vi, ficou absolutamente super bem produzido, super bem feito, muito bom. Como é que foi essa história, Dani? Como é que você foi para. Imagina, era do Google, que era uma outra empresa, não foi nem né, uma empresa que você trabalhava. Uhum. Como é que você se aproximou dessa questão e desse projeto? Como é que foi? Foi um projeto bem interessante, eu tive lá meus 15 minutos de fama, né? Então, eu posso riscar essa atividade da minha lista de, de tarefas, mas enfim.
foi um projeto muito legal que começou com a comunidade, né? Então, tudo começou com o meu envolvimento com a comunidade, que eles chamam de guias locais, né, do Google, de Certo, do poder Google Maps, do Google Maps. isso, de fazer as revisões, né, dos locais. E aí, como não tinha na época na plataforma nenhum local de colocar feedbacks, né, colocar observações sobre questões de acessibilidade, eu comecei a colocar nos comentários mesmo, né? Esse local aqui é um local, por exemplo, um restaurante, ambiente bom, só que como você pensa, por exemplo, num salão interno para circulação da cadeira de rodas ou para circulação entre ambientes, é um desafio porque o salão é pequeno, as mesas acabam ficando um pouco mais juntas entre si, dificultando, por exemplo, a circulação, né? Então, esses tipos de informações eu comecei a colocar mais relacionados à acessibilidade. E aí teve um evento aqui em São Paulo, onde eles juntaram, né, algumas comunidades dos guias locais, os que tinham mais avaliações, fizeram um critério de seleção lá, e convidaram a gente para passar algumas horas lá com eles. E nesse evento local aqui em São Paulo, tinham algumas pessoas, funcionárias do Google, participaram, né, funcionários. E aí a gente começou a conversar, eu falei desse trabalho, etc. Comecei a divulgar, a gente começou a conversar, etc. E aí passou, né? Passou um tempo, etc. E aí eu recebi aí um comunicado, eles pegaram meus dados, etc. E aí eles começaram eu recebi um comunicado, um convite, de que eles estavam pensando em lançar uma campanha, né? Para justamente aumentar, fomentar, né, essa questão das revisões, porque eles estavam lançando funcionalidades novas que complementariam, ou deixariam mais fácil, né, a introdução desse tipo de feedback, de acessibilidade nos locais. No Google Maps, sobretudo, né? Isso, no Google Maps. E o foco era os cadeirantes mesmo. Então, eles iriam fazer outras campanhas, mas a campanha de entrada, naquela época, logo para lançamento, né, seriam alguns cadeirantes. E aí, eles me convidaram para fazer, explicaram toda a dinâmica, etc. Eu topei, e aí eles vieram aqui no sábado de manhã, né, na minha casa. A gente fez algumas filmagens, veio uma equipe, né, fez algumas filmagens simulando o meu dia a dia, aqui dentro de casa, etc. Depois a gente saiu para filmar em alguns locais específicos. A gente escolheu um restaurante, né, para simular um cadeirante, quais são as principais dificuldades, oportunidades, né, quando ele frequenta um restaurante, por exemplo. E a última filmagem foi num passeio na rua, por exemplo. Né? Eu lembro, eu lembro. Não, teve mais um, perdão. Teve um parque, indo a um parque, e depois, por último, o passeio na Paulista, por exemplo, simulando um passeio numa rua movimentada. Né? E aí a gente fez essas filmagens, o foco principal foi mostrar como seriam essas interações, né, quais são as principais dificuldades. A gente passeou um pouco pelo bairro aqui também, mostrando as questões das calçadas, das dificuldades que a gente tem para atravessar uma rua, para poder acessar uma calçada com guia rebaixado, etc. E aí a gente fez esses 3 ambientes, né? E aí mandamos esse material para o Google, eles fizeram toda a edição, né? E aí colocaram nessa campanha e impulsionaram, né, com os motores deles lá para passar no Com as turbinas, né? Com as turbinas dentro do motor. Né? Não, cara, ficou lindo o material, ficou super bonito, ficou super respeitoso, você estava ótimo. Não, se você tivesse andado pelo meu bairro aqui, cara, ia ser um desastre, porque a minha rua, a calçada, ela é estreita para um pedestre, né? E tem umas árvores no meio, e é esburacada. Eu sei que quando a minha avó, que já faleceu, a minha avó, no final, ela teve que andar de cadeira de rodas. Cara, eu lembro que aí foi a primeira vez que eu experimentei meio que indiretamente a dificuldade que é, porque para tirar ela da casa dela, a gente morava na mesma rua, né?
para tirar da casa dela e trazer até aqui ou até o restaurante da esquina, pô, era uma gincana, parecia uma corrida de obstáculos, cara. Não é fácil, não é E o fácil. objetivo era impulsionar as revisões, né? Então, teve uma Sim. pessoa de América do Norte, eu fui América do Sul, teve uma pessoa de Ásia Pacífico e uma pessoa de Olha, Europa. você representou o continente? Que beleza, hein, Dani? Parabéns. E, e aí, esses 4 regionais foram passando ao mesmo tempo, obviamente, em cada região, né? Tá. E a gente teve uma, uma boa aceitação do público, né? Várias... O vídeo está Ficou lá muito bom disponível, mesmo, né? No cara. YouTube. Inclusive, às vezes eu estava no escritório e o pessoal, poxa, eu acabei de acessar o YouTube e está aparecendo você aqui. Ah, olha só. O Daniel é pop, agora você é pop. Então, pode ser, você está impulsionando o vídeo seu aqui. É, mas sabe que, olha que engraçado, isso tem a ver com o que a gente estava falando no começo, que, na verdade, veja só, é uma iniciativa de uma empresa que está justamente abrindo espaço para a comunidade, para o ecossistema participar, ajudar o produto a melhorar, está dando voz para um usuário, né? Tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco de evangelismo, né? Dessa história de você abrir espaço para as pessoas participarem na melhoria de um produto. Exatamente. E aí, a revisão era aberta para todo mundo, né? Então, é legal que todo mundo começou a falar, poxa, eu não prestava atenção nesse ponto, vou começar a prestar mais atenção, vou fazer as revisões, etc. Né? E aí, contribui com a comunidade inteira, né? Porque a gente fala que acessibilidade para uns usabilidade para outros, né? Por exemplo, quando a gente fala de um cadeirante, a gente está falando também de desafios similares de pessoas que empurram, por exemplo, um carrinho de bebê. Né? Então, quando a gente Tem está razão. andando na rua, por exemplo, se não tem rampa, afeta o cadeirante e também afeta o pai ou a mãe ou o parente, né, que está empurrando a criança no carrinho de bebê, né? Então, o legal dessa questão de diversidade e inclusão é que quando a gente resolve o que a gente chama de adaptar para um e estender para muitos, né? Ou seja, Muito adaptou bem. para o cadeirante e se estende para diversas outras situações, né? Diversos outros cenários. Então, acaba colocando todo mundo, né? Incluindo diversos cenários com uma ação única, né? Sabe que eu comentei esses dias no radinho um episódio muito legal que eu ouvi, do 99% Invisível, que era sobre próteses. Pessoas que, de repente, nasceram sem um membro e, de repente, faz lá uma prótese, um braço biônico e tal, né? E Uhum. aí, o que eles contaram, isso me fez lembrar, inclusive, de muita palestra da Microsoft que a gente viu, que, de repente, um estudante desenvolveu uma pulseirinha para o cego conseguir andar. O fulano desenvolveu, não sei, um exoesqueleto para o cadeirante conseguir levantar. Né? Aí todo mundo aplaude e tal, que maravilha a tecnologia e tal. Mas o que a moça que tinha essa prótese, uma das conclusões lá que acabaram surgindo é a seguinte: primeiro que resolver o problema de uma pessoa só não é resolver o problema de todo mundo. Dois, que muitas vezes a tecnologia ela é caríssima e nem todo mundo vai poder pagar. E que a gente deveria pensar, que foi justamente o que você falou, como é que você Uhum. muda o ambiente para todo mundo? Como é que você torna o ambiente mais inclusivo? Né? Então, ao invés de, Exatamente. sei lá, fazer uma cadeira de roda biônica que levanta, sai voando, tal, cara, é só colocar uma rampa, né? É só colocar, deixar mais espaço, só você deixar um banheiro adaptado. Né? Então, a gente acaba, com esse fascínio que a gente tem pela tecnologia, por produtos tal, a gente esquece, que muitas vezes faz muito mais diferença no mundo um ônibus transformado, né? Ou seja lá o que for, que de repente isso beneficia muito mais gente, independente da grana que o cara tem. É legal você tocar nesse ponto, porque a gente sempre pensa que a questão da deficiência é uma coisa exclusivamente do portador, e não é. Né? Desde 2011, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca uma questão de a interação entre as funcionalidades, né, do corpo, ou seja, a característica do corpo da pessoa e
das funcionalidades da sociedade ou características da sociedade em que ela vive. Ou seja, esse acoplamento ou desacoplamento, né, que é chamado de Uau! deficiência ou não deficiência. Né? Inclusive, tem um livro que eu indico também, da Kate Holmes, que ela fala do mismatch, How Inclusion Shapes Design. Ou seja, ela fala muito dessa questão do acoplamento ou desacoplamento. Né? Mas o que Muito significa isso legal. na prática? Né? Por exemplo, se eu sou um cadeirante e eu tenho que acessar um local que é só possível através de escadas, eu estou num ambiente de desacoplamento. Né? Ou seja, Perfeito. eu não posso subir a escada, certo? Agora, e esse desacoplamento também pode ser de outros diversos exemplos. Por exemplo, imagina que uma pessoa hoje, como a gente está com fone de ouvido, ouvindo música num tom mais alto, num volume mais alto, chega alguma outra pessoa, tenta falar com ela. Ou seja, as características dessa pessoa frente ao ambiente estão em desacoplamento, porque ela não vai conseguir falar enquanto ela não abaixar o volume ou tirar o fone de ouvido. Tá? Cara, Então, extremamente interessante isso. Puta, que coisa rica, porque isso me fez lembrar agora de um grande amigo, de uma pessoa talentosíssima que tem 2 metros de altura. Que aí você fala, nossa, que maravilha ter 2 metros de altura. Eu falo, não, não é uma maravilha, cara, eu não entro no chuveiro. Eu não passo na exatamente. porta, né? Então, esse cara está desacoplado, né? Não porque, sei lá, né? Pelo excesso, inclusive, né? Ele também, dependendo de onde ele vai, ele não consegue se interagir. Exatamente. Então, por isso, aí tem uma série de discussões, inclusive recomendo novamente o livro, né? Que ela fala de como que a gente contorna esses desacoplamentos. Então, quando a gente está falando de uma relação entre as características do corpo e o ambiente, não significa que, voltando ao assunto que você falou, das próteses, etc., não significa que aquilo está totalmente relacionado à pessoa e pronto, entendeu? O que você pode fazer, por exemplo, trabalhar também o ambiente. Ou seja, Claro. para remover o desacoplamento, não significa que você necessariamente precisa mexer no corpo da pessoa, colocar a prótese, colocar outro equipamento, né? Você pode também transformar o ambiente, né? Ou seja, você pode focar também em algumas características que a gente consiga mudar para trazer e estender para todo mundo, né? Ou seja, você pode remover a escada colocando um elevador, né? Você pode trazer funcionalidades que permitam, né, diversas outras interações, né? Então você pode trabalhar nessas duas, vamos dizer assim, bem a grosso modo, variáveis, né? Onde você consiga aí para remover esse desacoplamento. Esse ponto é tão legal, porque eu lembro agora há pouco, acho que eu estava na BRQ, uma empresa de tecnologia, e eu trouxe para. Eles tinham lá um espaço para trazer gente de fora, para palestrar para os funcionários, era uma coisa legal, era uma arena. E eu trouxe um personagem que é um velho amigo que eu também admiro e gosto muito, que é o Fred Van Amstel, que ele é um professor de UX, design e tal, há muito tempo no Paraná. Eu acho que ele está em Curitiba agora. E aí ele fez uma palestra maravilhosa sobre o X e ele falou no final uma coisa que eu sempre uso nas minhas palestras. Ele falou, olha, eu tenho que pedir desculpas a todo mundo que eu já, né, interagi porque eu errei. Eu me equivoquei. Ele falou, olha, eu sempre falei que a gente tem que pensar no usuário, no usuário, no usuário, no usuário, mas o usuário não existe o usuário isolado, né? Ele está sempre conectado a outras coisas, né? Uhum. Ele faz parte de um sistema maior. Então, como é que a gente desenha um ambiente maior conectado? E não só, porque se você pensar nisso, primeiro que você não consegue atender todo mundo, né? Se você pensar em um por um. Segundo, que você vai criar um bando de gente mimada e dependente de, né, sei lá do quê. E agora, se você pensa de uma maneira um pouco mais conectada, mais ampla, mais sistêmica, aí sim você tem um design que é mais, sei lá, mais digno, mais sustentável, mais, sei lá, que sai fora dessa armadilha de querer resolver um problema isolado, quando, na verdade, de repente, a pessoa não é o problema é, como você falou, o desacoplamento. Uhum. Exatamente. E o próprio ambiente muda e a pessoa muda. Ou seja, eu e você há 15 anos atrás pensávamos e agíamos talvez um pouco mais diferente, um pouco diferente do que hoje, certo? Claro, E além disso, a claro. gente tem as questões das deficiências, por exemplo, serem comportamentais ou situacionais, né? Imagina que, por exemplo, eu ou você estamos carregando um bebê de colo,
tem algumas atividades, né? Ou seja, situacionalmente, a gente não vai conseguir executar, carregar uma caixa, por exemplo, carregando um bebê no colo. Isso não dá para fazer, né? Então, esse já estou num desacoplamento situacional, né? Ou até temporário. Imagina, o Renê foi lá jogar basquete no final de semana e, infelizmente, ou eventualmente, possa ter machucado o pé, por exemplo, né? Temporariamente, por exemplo, por uma semana, ele vai ter que usar um determinado equipamento que vai tornar mais difícil ele realizar algumas tarefas, certo? Então, temporariamente também, ele vai estar desacoplado de algumas tarefas que o meio ambiente possam exigir. Imagina que, por exemplo, na segunda ele tem uma reunião para poder, no segundo andar, por exemplo, onde um lugar não tem elevador. Então, vai ficar mais difícil, ele tem um desacoplamento maior temporariamente, né? Então, a ideia é a gente trazer e estender cada vez mais para que a gente diminua a probabilidade desses desacoplamentos. Sabe que aqui em casa é um sobrado, né? Então tinha escada para tudo quanto é lado, claro, né? Mas à medida que, de repente, eu percebi que a geração dos meus pais, a dos pais da minha mulher, também estavam começando, a avó também, começando a ter dificuldades de locomoção, a gente tirou uma das escadas e trocou por uma plataforma que sobe e desce. Né? Justamente, porque senão o que acontece, você não pode mais receber ninguém, né? De repente, os seus pais, os meus pais não podem vir aqui em casa porque não vai conseguir subir o raio da escada. Então, a gente teve que transformar o ambiente para receber. E falando em outros tipos de desacoplamento, eu estou agora convivendo com uma situação que é bastante nova para mim, que é meu pai está perdendo a audição, cara, não é que está perdendo, ele está assim, cara, está ficando completamente surdo. E nossa, isso é um desafio que muita gente não tem ideia o desafio que é alguém que que escuta muito mal, né? Você pode gritar, pode dar um tiro, pode estar pegando fogo no prédio, quer dizer, o que você faz? E aí você percebe que não adianta ligar a televisão para o cara assistir, porque nem todo canal de televisão tem lá o closed caption. Né? E aí eu falei, uau, caramba! E a gente começou desesperadamente aqui a tentar fazer o quê? Eu coloquei embaixo da televisão, eu tinha um Chromebook aqui do Google, dando sopa. Eu tenho um aplicativo do Google que é ótimo, que chama Live Transcribe. E ele funciona em português. Então, se ele se liga ao aplicativo, ele começa imediatamente a transcrever o que ele está ouvindo. Pô, coloquei embaixo da televisão, de uma hora para outra ele conseguia acompanhar a TV. Né? Mas então é legal a gente chamar a atenção para esses desacoplamentos. Tem a questão do cadeirante, tem a questão de quem é um deficiente visual, tem a questão de quem é um deficiente auditivo, né? E a gente esquece o quanto a gente está complicando a vida de todo mundo. Exatamente. Né? E essa questão de estender para muitos, né? Diversos cenários podem agregar. Imagina, por exemplo, você está dirigindo, né? E uma funcionalidade de você ter os seus e-mails, mensagens, a leitura das mensagens em voz alta, perdão, Sim. Ajuda nesse cenário onde você não vai ter atenção para a leitura, né? O audiobook. Então, imagina, por exemplo, a pessoa que não tem dificuldade de ler, né? Obviamente, ele vai usar essa funcionalidade com muito mais frequência. Em contrapartida, não é só ele que vai utilizar, né? São muitas, né? Usabilidades. Você está trazendo uma outra alternativa, né? Para as pessoas que possam se beneficiar em situações específicas, né? Isso a gente chama de também usabilidade. Está trazendo uma outra forma dessas outras pessoas usarem, né? Então isso faz parte aí do framework que também está no livro, que a gente chama de design inclusivo. Muito legal. O design inclusivo ele tem um objetivo, né, de remover esses desacoplamentos, né? De novo, é uma jornada, não é um jogo finito, não existe fim, né? Mas ele começa, né, como a gente falou, reconhecendo a exclusão, né? Ou seja, como é que você reconhece a exclusão? Formando equipes diversas, né? E aí essas equipes diversas vão reconhecer, poxa, esse exemplo que você falou, por exemplo, desse seu colega, que é um pouco mais alto do que a média, por exemplo, né? Ele vai trazer as experiências dele para que a gente nunca ia imaginar, né? Você já imaginou, você passou pela sua cabeça você ser tão alto que você não consegue tomar banho?
Isso nunca ia passar pela minha cabeça, né? Experiências como a grande, experiências aí com alguma dificuldade. Então, quanto mais já assistir situações, conhecimento, então pode gostar, e aí você vai começar na segunda fase, que é aplicar, né, Danielzinho, o teu áudio está cortando um pouco, o teu áudio está cortando um pouco, não sei se está cortando para todo mundo ou só para mim, você está me ouvindo bem? Oi, 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 alô? Agora acho que voltou, acho que agora voltou, acho que a Acho tua que foi banda tinha uma dado... oscilação de internet. Foi uma flutuação, foi raios cósmicos, raios cósmicos. Mas, cara, essa história do design inclusivo e você conseguir conectar isso com a questão da diversidade é muito interessante, porque agora tudo bem, quando você pega empresas que estão investindo na cultura ágil, etc. e tal, tem essa história de você trazer mais gente diversa para a mesa, né? Mas o que é curioso, porque por exemplo, a contratação, você conseguir um emprego sendo cadeirante, é, isso deveria ser mais fácil, né? E não só uma questão de cota para colocar você no call center, né? Ah, não, você vai trabalhar no call center porque a gente tem que preencher cota. Eu falo, não, cara, tem muito mais Uhum. para agregar do que simplesmente você preencher a sua cota, né? Como é que o que você tem a dizer dessa questão da consciência das empresas com a diversidade real, não necessariamente só preencher cota? Exatamente, René. A gente tem algumas situações como essa, né? O lado bom da cota é justamente que ela traz essa discussão à tona, mas também, como toda coisa, se ela não for bem trabalhada, ela acaba sendo, né, um malefício, não um benefício, né? Ou seja, não trabalhar a inclusão. Qual que é a ideia aqui, né? A ideia de trabalhar isso é você não só chamar as pessoas, né, para sua equipe que possuam eventualmente, né, algumas deficiências ou alguns desacoplamentos com o meio ambiente social que elas vivem, mas sim promover a inclusão. A gente fala que a inclusão não é só chamar para a festa, que, fazendo paralelo, é trazer para dentro da empresa. Né? Quando a gente chama para a festa, a gente também precisa chamar a pessoa para dançar, para participar. Né? Ou E muito seja, legal. incluir ela dentro do seu ambiente de trabalho, né, das suas atividades, sempre ouvir, né? A gente sempre fala que perguntar não ofende ninguém, né? Pergunta, poxa, como que você quer? Qual são? Eu vou fazer essa atividade, tá bom para você? Você precisa de alguma adaptação especial? Né? Sempre perguntar, né? Não ofende ninguém perguntar e não fazer o que a gente chama de presunções, né? Assumptions, né? Ou seja, não criar histórias para si mesmo, mas sim aprender um com o outro, né? E aí a gente poder aí fomentar, trazer a comunidade interna, né? Muitas empresas, por exemplo, traz aquela questão de você ter os aliados, né? Pessoas que não necessariamente tenham alguma deficiência propriamente dito, mas que trabalham em conjunto, que têm aquela empatia, né, para colaborar, para ajudar e ajudar a transformar o meio ambiente, que começa também, pega muito a questão da cultura, né? Ter uma cultura inclusiva, uma cultura organizacional inclusiva. Puta, cara, olha, isso cara, é tão óbvio, mas quanto tempo vai demorar para isso realmente se difundir, né? Ainda mais porque, e aí eu volto para essa questão de grandes corporações, às vezes o que acontece? Minha carreira começou trabalhando em lugares muito pequenos, né? Eu comecei a trabalhar em televisão antes de qualquer coisa e trabalhei em produtoras pequenas, depois trabalhei em TV aberta, depois trabalhei em TV a cabo, e aí depois, quando eu comecei a trabalhar na internet, eu trabalhei numa agência pequenininha, e tudo meio pequenininho e tal. E quando você vai para uma corporação, boom, né? A coisa são 10, 20 mil funcionários no mundo inteiro, e você começa a perceber que tem uma série de recursos e de preocupações que você fala, uau, né, ninguém nunca se preocupou comigo assim. Eu nunca me senti, eu lembro, acho que a gente acaba se acostumando a ser maltratado, né? Acaba acostumando a levar Sim. porrada.
E aí, de repente, você vai para um ambiente em que, puxa vida, as pessoas querem te ouvir, né? Eles mandam um gringo lá de fora para perceber, olha, você quer mais alguma coisa? Esse ambiente está legal, quer que a gente mude a decoração? Quer outro Xbox para você brincar? Né? Tem bastante iogurte na geladeira. Você fala, você está brincando comigo? Isso é uma pegadinha do Faustão? Não, mas é que é assim mesmo. É uma empresa decente que valoriza as pessoas, né? E que quer que as pessoas funcionem aquela história do equilíbrio de trabalho e vida. Né? Mas o que acontece é que, puxa, quando a gente volta para um ambiente volta para uma empresa nacional, que normalmente tem muito menos recurso, mas também tem uma diferença aí de mentalidade. Né? Eu acho que, por alguma razão cultural, a gente ainda tem que crescer muito nessa questão de preocupação com o próximo, de ouvir, né? de atender todo mundo, e não te vira, né? Porque acho que a gente tem muito uma cultura do te vira. Tem um problema, se vira. Calma, me viro como, né? Não é bem assim. Então, eu acho que muitas mudanças que estão acontecendo, veja essa campanha do Google, né? É promovida justamente por uma empresa que, caramba, o grande parte acho que do sucesso do Google é justamente da diversidade. A mesma coisa da Microsoft. Né? Essas empresas elas conseguem inovar, elas conseguem avançar, porque elas estão incluindo gente que, né, nem toda empresa incluiria. Né? O chefão agora é um indiano, né? Sei lá, Uhum. não sei se em qualquer lugar do mundo você contrataria um estrangeiro, né, para ser o chefe da história. Então, eu acho que tem o mercado nacional ainda precisa aprender bastante, e eu acho que um trabalho como o seu aí, puxa, de estar participando dessas iniciativas, né, de estar se mostrando a sua própria experiência, eu acho que de alguma maneira ajuda a levantar essa barra. Exatamente. Tem alguns aspectos aí, Renê, que a gente vê muito se fala, né, da questão de diversidade e inclusão, o que é legal. Quanto mais a gente levantar esse tema, tirar esse pó debaixo do tapete, expor mais, pelo menos traz uma questão de questionamento. Poxa, será que eu nunca pensei nisso, né? Aquela curiosidade das pessoas começarem a buscar mais, né, sobre esse assunto. E também traz um outro tópico também à tona, que é a questão dos aliados, né? É muito forte essa questão de trabalhar os aliados, ou seja, trazer cada vez mais pessoas que simpatizem pelo tema, no sentido de ajudar, né? Ou seja, poxa, eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas como um aliado, ou, por exemplo, racista, não sou racista, por exemplo, mas o que vocês estão fazendo para combater o racismo, combater o preconceito? Então, aí traz essa questão dos aliados. Né? A gente trabalha muito, por exemplo, internamente, numa cultura organizacional, de que tem cada vez mais aliados. Esse aliado, qual que é o papel desse aliado? Né? Imagina, por exemplo, que a gente está numa reunião onde uma pessoa com deficiência não está tendo espaço para expor suas ideias, né? Não está conseguindo, a pessoa constantemente interrompida, né? Qual que é o papel do aliado nesse caso, por exemplo? Né? Poxa, intervir e falar, deixa essa pessoa falar, estou vendo que ela está tentando falar, etc. Dá espaço para que cada um exponha as suas ideias. Né? Então, quanto mais aliados a gente tiver, a gente vai meio que transformando culturalmente o ambiente. Né? Isso é muito interessante, cara, porque você tem. Uma vez eu estava vendo um estudo de quantas pessoas você precisa para mudar o mundo, não é? Você não precisa convencer 100% das pessoas, mas se você tiver uma minoria que seja ativa, né, e que seja ali engajada, Uhum. né, e que levante uma bandeira, você consegue mudar as coisas. Você não precisa convencer absolutamente todo mundo, né? Se você for construindo ali uma rede de aliados e esses aliados também forem expandindo a rede devagarinho, tem um processo aí de contágio, de transformação que é Isso. fundamental. É essa a intenção de a gente contaminar para o bem, né, e ir transformando cada vez mais a sociedade, a cultura, né, e a sociedade como um todo. Já vem evoluindo bastante, mas a gente ainda tem aí um bom caminho para percorrer, né? De novo, não é um jogo com regras fixas que tem começo, meio e fim,
né? É uma jornada contínua, né? E de aprendizado mútuo, né? De aprendizado mútuo. Cara, hoje, quando, por exemplo, eu estou com 56, se eu ligo a televisão hoje, é completamente diferente do que eu via há 20 anos atrás. Então, hoje você tem apresentadores de todas as etnias, de todo o leque sexual possível e imaginável. Você tem a BBC, por exemplo, a BBC tem um programa chamado BBC Travel, que eu acho sensacional, em que um dos melhores apresentadores é um rapaz afrodescendente, um negro, super simpático e cadeirante. Então, ele está mostrando como é que você viaja o mundo como um cadeirante. Pô, cara, há 20 anos atrás você não via isso na televisão, né? Então, quando você começa a conviver com a diferença, né, quando a diferença não está escondida embaixo do tapete, né, eu acho que todo mundo cresce, né, porque aumenta o seu horizonte, aumenta a sua própria empatia, né, seu coração cresce. Então, eu acho que você tem razão, eu acho que o Brasil avançou muito. Eu acho que até com relação a outros países da América Latina, que talvez sejam até um pouco mais conservadores, a gente está avançando, ainda mais porque a gente é um país etnicamente muito diverso. Mas, cara, tem chão. Tem chão, e o chão não tem rampa. O chão é um chão esburacado. Exatamente. E até financeiramente, né, a McKinsey fez uma pesquisa que ela perguntou para cerca de 336 empresas, Uau! e ela constatou que essas empresas, quando fala do tópico racial, quanto mais diversas elas são, ela tem uma vantagem competitiva, né? E tem, em média, 35% mais ganhos financeiros do que a Uau! mediana da indústria, né? E quando a gente Caramba! fala só de diversidade de gênero, já traz 15% também de retornos financeiros, em média, maior do que a mediana da indústria. Então, a gente está falando de diversos aspectos aqui, de, por exemplo, criatividade, né? A gente tende a comparar o futuro com o que passou muito, né? Eu tenho Sim, experiência em montar um restaurante, mas vai montar um restaurante, por exemplo, depois da pandemia, onde você não pode receber ninguém presencialmente. Então, isso pois é. trouxe uma série de desafios novos que tangem muito a criatividade, muito mais a criatividade, do que entender como era e aplicar, né? Ou seja, se basear no passado e já aplicando esse conhecimento. E quando a gente fala de criatividade, a gente sabe que quanto mais diverso o time for, com diversos Sim. passados, históricos, diversos convívios, diferentes comunidades, né, etc., traz um potencial de criatividade maior, né? Então, a gente pode até exemplificar na questão da criatividade, trazendo esse diferencial competitivo e, por consequência, né, esse retorno financeiro maior. Cara, sabe que eu queria muito encontrar. Eu lembro que talvez eu tenha ouvido um audiolivro, eu não lembro, mas era um experimento que foi feito assim: você pega um problema completamente novo, uma situação completamente nova, tipo pandemia. Aí você pega dois times para resolver. Um time só tem cabeção, CDF, todo mundo branquinho que saiu da mesma faculdade, entendeu? Um bando de clube do Bolinha de gênios. Todos eles com o mesmo diploma, sei lá do que, Harvard, Stanford, Poly, seja o que for. Aí você monta um outro time que é aleatoriamente diverso. Vai ter o ascensorista, o cara do financeiro, o cara do jurídico, um engenheiro, um designer. O que acontece é que as soluções do grupo diverso são mais inovadoras do que a solução do cabeção. A solução do grupo que era homogêneo, eu até uso isso às vezes na minha palestra, era um artigo mostrando que o 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos porque a CIA só contratava gente igual. Todo mundo era branquinho, igual da mesma escola. Aí o que acontece? Quando eles viram aquele cara barbudo numa caverna, imagina, esse cara é louco. Por quê? Porque não tinha ninguém que entendia o mundo árabe. Né? Sim. Moral da história, 11 de setembro. Então é isso, assim, a gente só tem a ganhar, isso é tão óbvio, a gente tem que sair daquela mentalidade lá espartana, né? O cara é diferente, joga no abismo, né? O cara é diferente, sacrifica a criança. Não, não, né? Imagina, o que seria da gente sem o Stephen Hawking? Né? Imagina uma situação mais completamente desconectada, desacoplada que do Stephen Hawking. Olha quanto esse cara contribuiu.
né? Se ele tivesse que, ao mesmo tempo, ser um jogador de futebol americano. Não, você só vai entrar na faculdade aqui se você for um jogador de futebol americano. Foi uma desculpa, eu sou um gênio da física. Ah, dane-se, azar o seu. Pois é. Então, está mais do que comprovado, né? A questão da Pois é. criatividade, resiliência, né? Adaptabilidade, né? Só uma equipe diversa tem esse diferencial competitivo. Dani, a gente já É. está quase estourando o nosso tempo aqui. Eu acho que, pô, o que você acha? Acho que a conversa, quer comentar mais alguma coisa? A gente pode começar a encerrar? O que você acha? Não, acho que é isso. Obrigado aí pela oportunidade, Renê. Cara, eu que super te agradeço. Não, para mim tem sido um prazer falar com você nos últimos 14 anos. Sempre é um prazer. A gente sempre troca figurinha, é sempre divertido. A gente vai almoçar nos restaurantes que a gente consegue empurrar a sua cadeira direito. Né? Lembra onde que a gente foi da última vez? Eu não lembro. E agora a gente só consegue fazer isso por Zoom, mas é sempre um prazer falar com você. Olha, parabéns por dar a cara aqui, se expor, né, contar um pouco da sua história, não só para inspirar outras pessoas que também podem estar numa situação parecida, mas, puxa, para tornar a todos nós melhores, mais sensíveis. Eu te agradeço de coração. Eu que agradeço aí. Espero que todos tenham gostado. De novo, Muito enfim, bem. a gente está aprendendo um com o outro. Aqui não, a ideia não é editar, nem mostrar que a gente está certo, mas sim compartilhar algumas ideias, né, que a gente vem experimentando, experiências que a gente teve, conhecimentos que a gente adquiriu, para que a gente consiga aí formar uma sociedade mais inclusiva e mais diversa. Muito bem, que eu acho que a conclusão é que a vida é open source, né? A vida é open source. Dani, muito obrigado. Vamos encerrar por aqui. Eu agradeço todo mundo que participou, que estava ouvindo aqui ao vivo. Isso vai ser publicado no podcast do Radinho de Pilha. Dani, super obrigado. Nem sei como agradecer. Depois passa para mim o link daquele livro que você comentou e o link da sua campanha no Google também, que aí eu publico junto. Você manda para mim? Tá. Fechou. Uhum. Querido, imenso abraço. Pessoal. Eu que agradeço. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.